Yeah. Bem-vindo de volta. Hoje é 2 de junho de 2026 e temos o grande privilégio de receber Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos que voltou para sua terra natal, o Donbass. Muito obrigado por participar novamente do programa. Thank you, and it's always a pleasure to be on. Obrigado. É sempre um prazer participar. Bom, eu voltei ao Donbass várias vezes, mas agora estou morando em Moscou, sim. Então, a gente viaja bastante. Eu acabei de receber 2 amigos. Eles são ex-militares, então lidam melhor com essas situações do que civis. Eles fizeram uma viagem até Zaporózhia e no caminho de volta pela estrada que os ucranianos estão tentando transformar numa rodovia da morte, disseram que estão atacando ali. É a rodovia Rostov-Taganrog-Mariupol, que depois se divide, segue para Kherson, que não foi totalmente libertada, ou para a região de Kherson, e depois se ramifica até a Crimeia. E os ucranianos estão falando sobre como estão usando drones para atingir caminhões de combustível. Bom, o que eles estão realmente fazendo é o seguinte. E sim, eles acertaram alguns caminhões de combustível, os militares, mas a maioria do que estão atingindo são caminhões civis, matando civis. O que começaram a fazer agora é usar drones para soltar minas durante a madrugada e ir embora. E quando estavam voltando, um carro civil que vinha na frente passou por cima de uma dessas minas e explodiu. Então essa é a situação. Basicamente é mais uma forma de terror, espalhar minas pelas estradas, e a imensa maioria do tráfego é civil. No fim das contas, é mais uma tentativa de matar civis. Nada de novo. Sim, eu queria chegar nesse ponto mais adiante também. As linhas de frente. Porque, como você sabe, há desenvolvimentos diferentes em partes diferentes do front. Mas antes disso, eu queria te perguntar, como você vê a Rússia subindo agora nessa escada de escalada? Porque quando acordei hoje de manhã, vimos de novo um ataque massivo contra Kiev. E no passado, a gente sabia que havia pelo menos ataques limitados contra Kiev. E os líderes ocidentais podiam basicamente pegar o trem para entrar e sair da cidade quando quisessem. Mas parece que algo mudou em Moscou, na forma como as decisões estão sendo tomadas. Agora a gente vê que Kiev, pelo jeito, não está mais fora dos limites, está sendo atingida com muito mais força. E a retórica contra, especialmente os países europeus, também está se intensificando. Qual é a sua percepção sobre o que mudou no clima em Moscou? Bom, o clima em Moscou, ou melhor dizendo, o clima no Kremlin, é o seguinte. Kiev devia ser uma cratera, a Estônia devia ser uma cratera, e talvez algumas cidades europeias, não russas, não ucranianas, também deviam ser crateras. O clima em Moscou é extremamente beligerante, e isso vale para a grande maioria da Rússia. Como eu estava dizendo, há civis sendo mortos, e isso não é novidade. Os ucranianos estão matando entre 5 e 10 civis todos os dias. A gente já falou sobre a gamificação da guerra com drones. Não? Tá, então eu ainda não falei disso com você. Certo, então, a gamificação da guerra com drones. Por que os ucranianos, como último recurso, estão matando civis? Certo. Então esses caras, e aliás esse também é um dos motivos pelos quais os operadores de drones ucranianos nunca parecem acabar virando prisioneiros de guerra, se é que você me entende. Os ucranianos têm um programa de incentivos. Se eles destroem equipamentos militares, ganham uma certa quantidade de pontos. Se eliminam pessoal militar, ganham outra quantidade de pontos. Se não há alvos militares na área, eles miram em equipamentos civis de engenharia ou de telecomunicações. Se não tiver nada disso por perto, vão atrás de caminhões civis. E se também não tiver, atacam-os de civis. Se não tiver nada naquela área, eles vão atrás de uma avó, empurrando um carrinho de bebê. Eles precisam matar alguma coisa para ganhar uma certa quantidade de pontos. E esses pontos diminuem conforme você desce nas categorias de alvo. Então, sempre que as baterias deles estiverem acabando, enquanto esperam ou tentam achar algo para matar... Ah, olha ali, uma criança no parquinho.
Pronto, é um alvo, ainda é uma criança no parquinho. Tem que matar russos, então eles vão atrás disso. A unidade, seja um grupo, um pelotão, uma companhia, junta esses pontos no fim do mês e usa para comprar equipamento. Conseguem equipamentos melhores, recebem mais, têm melhores suprimentos, brindes, essas coisas. Então isso é a gamificação da guerra. Mais uma criação da OTAN, entregue para o cachorrinho de estimação ucraniano. Pois é, o incentivo aí é esse. O indicador de desempenho, tal do QPI, é matar alguma coisa. Isso acaba com o pouco de humanidade que ainda resta nesses caras e apaga de vez. Eles precisam matar alguma coisa. Porque se só perderem os drones, se não fizerem nada, são punidos. E quando a gente considera que a grande maioria dos drones não mata nada, quer dizer, todos esses vídeos de drones matando representam só uns 15, 20% deles. O resto é drone abatido, travado, preso em árvore e por aí vai. Essa é a realidade da coisa. Então, é claro, eles vão colocar minas numa estrada, numa rodovia, vão atingir um posto de gasolina com civis abastecendo, vão atrás de carros individuais e, quando acharem necessário, vão atrás de alguma avó no jardim dela, porque ainda é alguma coisa. Essa é a realidade com a qual a gente está lidando. E eles vão sim atacar uma escola, matar 21 pessoas. E aí o Ocidente vem e diz, foi só um míssil que saiu do curso. Que míssil? Eram 16 drones, e eles estavam fazendo reconhecimento daquela escola em Starobirsk por meio-dia, com drones de reconhecimento. Então não, isso é um ataque muito, muito específico contra civis, como uma espécie de plano reserva quando não encontram um alvo militar. Olha, eu também estava me perguntando o que está mudando o cálculo em Moscou. Porque, por um lado, a gente ouviu muito sobre a OTAN permitir que seu território seja usado para atacar a Rússia. Também ouvimos os europeus fazendo bastante barulho, não só dizendo que querem desenvolver mais capacidades, ou seja, mísseis de longo alcance, mas deixando claro que a intenção é usar isso para atingir alvos bem dentro do território russo. Então, a gente vê essa escalada subindo degrau por degrau. Mas é claro que o dormitório que parece ter sido atingido em Lugansk também tornou muito mais difícil manter qualquer tipo de contenção. E eu concordo com a forma como isso foi coberto, porque assim que a notícia saiu, os principais veículos europeus, como a BBC, destacaram nas manchetes apenas algo como Putin acusa a Ucrânia de atacar isso. E depois surgiram algumas matérias dizendo que o local poderia ter sido usado por operadores de drones, mesmo com alguns desses sites ucranianos publicando listas de morte, incluindo basicamente professores e funcionários, sem fingir que eram operadores de drones. Enfim, é um desdobramento bem dramático. Mas você acha que o dormitório tem mais um valor emocional, ou que todos esses fatores juntos ajudam a explicar por que a Rússia pode estar deixando de lado suas restrições agora? Todos esses problemas, e ainda assim é um vazamento limitado. Na minha opinião, infelizmente, é um vazamento bem limitado. Eu não chego a entrar na parte de vamos usar armas nucleares, mas acho que a gente tem meios convencionais para fazer a mensagem chegar e não atacando a Ucrânia. O problema é, antes de tudo, aliás, aquela lista de assassinatos, mortes e execuções. O exército impediu, sabe onde ela está registrada? Sabe em quais servidores? Pois é, bem ao lado do Pentágono. E Seattle? Langley, Virgínia. Aliás, só para deixar claro para os americanos que estão ouvindo, o seu governo tem os servidores proxy bem ao lado da sede da CIA. E nessa lista tem um monte de cidadãos americanos. O seu governo, seja o de Biden ou de Trump, não tem problema nenhum em usar esses proxies para mirar e matar americanos, seus próprios cidadãos, por exercerem a liberdade de expressão. Pensa bem nisso. Eu nem vou entrar no assunto de lugares como a Inglaterra, que prende 15 mil pessoas por ano por crimes de pensamento. Então é isso. Essa é a realidade.
Sabe, o Andrei Kartapolov, que é ex-general, é deputado e preside o Comitê das Forças Armadas, veio a público e disse algo como: sim, nós vamos mirar nos centros de tomada de decisão, mas não vamos atrás da Rada, nem do Zelensky, nem dos políticos. Os centros de decisão com os quais estamos lutando são os militares. Pois é, eu discordo disso, porque os militares são só uma ferramenta. A luta é contra o governo. E o governo da Ucrânia é um psicopata. Agora, o ponto sobre mirar no governo da Ucrânia é o seguinte: se você luta contra a Rússia, contra o Irã, contra a China, você está lutando contra estados civilizacionais. Você mata um cara e o próximo já assume o lugar. Você mata um cara e logo o próximo assume o lugar. Na Ucrânia não é assim. Lá é uma cleptocracia. As pessoas em volta do Zelensky estão lá porque estão roubando tudo que podem. E vão continuar essa guerra porque mandar o povo ucraniano, mandar meninos e meninas para a guerra, dá dinheiro para eles. Mas eles não estão nisso para morrer pela Ucrânia. Nenhum deles planeja envelhecer e morrer lá. Eles estão ali para se alimentar do coxo, como um bando de porcos. E o que eles estão comendo são a carne e os ossos do próprio povo. Então, no momento em que começarem a ser mortos, eliminados, levados à justiça, quando tiverem o seu acerto de contas, o resto vai fugir. Porque eles não têm nada nisso. Não estão ali por ideologia. Eles estão ali para se alimentar. Eles vão pensar: tá, agora ficou perigoso o bastante, posso acabar morto. Quanto dinheiro eu já roubei, já é o suficiente, estou caindo fora. É isso que vai acontecer com o governo Zelensky. Ele vai desmoronar. Não precisa ir atrás do próprio Zelensky. Basta eliminar o suficiente deles. O Budanov talvez seja um dos únicos que vai continuar por perto, porque ele é um terrorista dedicado. O resto desse pessoal vai se dispersar. Vão fugir para todo lado, como alguns já fugiram. A Yulia Mendel, por exemplo, um caso claro. Quanto tempo ela ficou no governo? E você quer me dizer que ela não sabia de toda a corrupção? Ou será que ela não recebeu a parte dela e resolveu pular fora? Alguém que ficou tão próximo do Zelensky por tanto tempo de repente vai embora. 5º ano de conflito, 7º ano ao lado do Zelensky. É claro que ela sabia o que estava acontecendo. É preciso ser completamente cego, surdo e mudo para não ver a corrupção. É totalmente escancarado. Então pessoas assim, quando ficam irritadas, fogem. Se acham que a vida delas está em perigo, fogem, porque vivem para si mesmas e para o próprio bolso. Agora, do lado russo, como eu disse, infelizmente o círculo mais próximo do Zelensky não está na lista de alvos. Deveria estar. Mas eu vou te dizer, o problema com a OTAN é que a OTAN está muito confortável. A União Europeia está muito confortável. Não importa o que façam, quem vai levar a pancada são os ucranianos burros. Afinal, para eles, são só biomaterial. Quem se importa? E aí que está o problema. A OTAN precisa servir de exemplo, ou melhor, precisa ser o exemplo. E não em Kiev, nem em Lviv. Talvez em Tallinn, talvez em Riga. Esse deveria ser o exemplo. É isso que vai acontecer com o resto da OTAN. Esqueceram que é guerra? Então sintam um pouco da guerra na própria pele. Ou talvez em Helsinki. Essas cidades deveriam sofrer. Desliguem tudo, destruam a infraestrutura vital, água, saneamento. Aliás, o que os americanos fazem o tempo todo? Os americanos já teriam exterminado a Europa se os europeus estivessem fazendo isso. E é exatamente isso que está sendo feito com a Rússia. Por que diabos a gente não faz o mesmo? Olha só, os iranianos atacaram 13 bases americanas. Teve guerra nuclear? Não, os israelenses entram e matam a liderança de outro país. Teve guerra nuclear? Também não. E são justamente esses os exemplos que estão sendo usados dentro do governo russo. Agora, primeiro de tudo, não é correto dizer o governo russo como se fosse uma coisa só. O Kremlin não é uma entidade uniforme, assim como nenhum grande governo é. Existem facções. E uma das facções mais fortes, que agora está ganhando espaço, defende o seguinte: começar a bater de frente com a OTAN. Dá um exemplo. Atacar bases da OTAN. Quer dizer, realmente atacar.
Essa é a mensagem que a OTAN precisa entender. É a ala mais militante que está se levantando agora. Você tem, claro, uma ala liberal que quer voltar tudo para 2012. É irrealista, sim, mas sabe, é nisso que eles acreditam. Tem outras alas diferentes, com visões diferentes. Quer dizer, são facções, como em qualquer grande governo. Existem várias facções, mas nem sempre dá para ver as brigas ou as manobras. Elas só ficam bem escondidas. No governo americano, isso tudo aparece às claras, porque eles gostam de se promover, de se mostrar. Em outros governos, fica por baixo dos panos. A Rússia, por exemplo, é um caso assim. Mas dá para ver, por exemplo, o Shoigu, os generais, e em menor grau o Ministério das Relações Exteriores, o Lavrov. Eles querem uma resposta dura. E tem também o Medvedev. Ele também está nessa categoria. Outras pessoas, como o Dmitry, querem fazer um acordo. E o Dmitry não estava lá sozinho. Então, você tem diferentes facções dentro do governo. E a facção mais linha dura, especialmente com esses absurdos que os ucranianos e a OTAN estão cometendo com drones fabricados na Itália. O Shai Bowes mostrou as peças dos drones e outros jornalistas também estavam lá. Eu devia ter ido para lá, mas estou com uma lesão no pé, uma antiga lesão militar, e meu pé ficou todo inchado, estava de muletas, não consegui ir. Mas isso tudo aumentou ainda mais a raiva do público. E eles estão apoiando ataques mais duros. Só que o que Kiev está recebendo não são os ataques fortes que a maioria quer. É só o suficiente para acalmar um pouco a indignação. Mas a maioria das pessoas quer que Kiev vire um buraco enorme no chão agora. Depois a gente reconstrói. Essa é a atitude no momento. Os ucranianos fizeram algo que só os alemães conseguiram fazer em 1941, ensinaram os russos a odiar de novo. E esse ódio está crescendo de forma exponencial, com todos esses crimes, com todos os crimes contra civis. Então é isso, essa é a realidade agora. E eu acho que até que os países da OTAN sejam atingidos, pegue um ou dois, faça disso um exemplo e mande uma mensagem bem direta. Hoje é Riga, amanhã é Varsóvia, depois de amanhã é Paris ou Londres. Não precisamos explodir civis. Ninguém precisa lidar com armas nucleares. A tecnologia russa é imparável. É poderosa o bastante, resistente o bastante para você simplesmente desligar uma cidade, destruir toda a comunicação interna. Quando acontecem aqueles bombardeios aéreos, por exemplo, em Dnipropetrovsk, naquela parte da cidade, todos os canos de esgoto de água estouram, porque é como se fosse um terremoto de 4,6 nas bordas da cidade. Perto do ponto de impacto chega a 5, 5,5 na escala Richter. E esses canos não foram feitos para resistir a terremotos. É esse o nível de energia cinética que está sendo liberado. Então sim, dá para causar muito estrago e deixar a população vivendo de forma muito, muito desconfortável como resultado final. E depois disso a coisa fica bem séria. Mas até a OTAN sentir isso na própria pele, eles não vão parar. Primeiro, quando eles permitem que o espaço aéreo deles seja usado, a gente precisa entender o que isso significa. Eles passam a ser participantes diretos dessa guerra. Não é só permitir o uso do espaço aéreo. Ao permitir que o espaço aéreo ou o território deles seja usado, sem tentar derrubar esses drones que passam por ali, eles deixam de ser neutros. Eles deixam de ser intermediários ou de agir como intermediários. Eles se tornam combatentes diretos. Os países da OTAN são combatentes diretos. E se você prestar atenção, no mínimo estamos falando da Lituânia, da Letônia, da Estônia e da Finlândia. E se você ouvir o que os serviços de inteligência russos divulgaram, a Letônia deu o próximo passo. Está permitindo, ou melhor, está no processo de permitir, que 5 de suas bases sejam usadas como plataformas de lançamento para drones ucranianos. Quer dizer, eles são participantes diretos da guerra. São parte envolvida, parte direta.
Nem podem mais dizer que estão apenas apoiando ou defendendo a Ucrânia. São combatentes diretos. E nesse ponto, deveriam ser destruídos como combatentes diretos. É isso. A decisão foi tomada. Agora eles são combatentes diretos nessa guerra. A pergunta é, os alemães estão prontos para começar a receber presentes? E os britânicos estão prontos para receber presentes também? Até onde a gente vai com isso? Eu acho que isso é algo que o Ocidente não está percebendo. O que está acontecendo na Rússia? Toda vez que eles veem um míssil atingindo bem dentro do território russo, e os líderes europeus, de certa forma, não só comemoram, mas também se orgulham disso, dizendo que estão produzindo esses mísseis, e todo mundo sabe que eles estão direcionando os ataques. Acho que se perde, no meio de tudo isso, o que está acontecendo do outro lado. Ou seja, como você disse, a raiva que está crescendo agora na Rússia, e bom, você também usou a palavra ódio em Moscou, que quer uma retaliação forte. E mesmo deixando o lado emocional de fora, dá para ver o argumento pragmático do porquê se provavelmente está mudando agora para uma posição muito mais dura. Porque a Rússia espero que eu tenha conseguido deixar claro o meu ponto. Nos últimos 4 anos, a gente viu um crescimento lento, passo a passo, no envio de armas de longo alcance, armas mais poderosas. No começo, isso era bem controverso. Eu lembro que a Bayer Bock chegou a dizer, estamos em guerra com a Rússia. Na época, isso causou muita polêmica. Agora, basicamente, todos estão dizendo a mesma coisa. Então, a linguagem mudou. O envolvimento direto ficou mais evidente. E a cada novo passo, os russos se veem diante de um dilema. Ou retaliam, correndo o risco de uma guerra mais ampla com a OTAN, ou fingem que não viram, o que acaba passando a mensagem de que não vão reagir. E isso, por sua vez, encoraja o outro lado. E eu sempre insisto nesse ponto. Qualquer pessoa que leia os jornais ocidentais hoje em dia não tem como discordar disso. Os países da OTAN estão se sentindo mais confiantes. Todo dia aparecem artigos dizendo algo como: podemos fazer o que quisermos, os russos não vão reagir, eles têm medo de uma guerra. Mas a dissuasão só funciona se, por exemplo, a Rússia atacar a OTAN. Agora, se dissuasão quer dizer que a Rússia não pode reagir contra a OTAN, e a gente continua escalando e escalando, em algum momento isso vai chegar a um ponto de ruptura. E esse é o meu sentimento também. Acho que já passamos dessa linha, e a ilusão de que dá para controlar a escalada vai acabar sendo, no fim das contas, a nossa própria ruína. Mas, como eu disse antes, eu queria falar sobre as linhas de frente, porque tem muita coisa acontecendo ali, uma mistura de tudo, na região de Zaporizhia, como você mencionou. Bom, os ucranianos conquistaram territórios, especialmente na região do Dnipro, e também estão mirando nas estradas que levam até Kherson. Mas no caso de Konstantinovka, a gente vê que a cidade parece estar caindo. De novo, eu não quero definir um prazo, pode ser questão de dias, ou talvez eles consigam resistir por algumas semanas. Enquanto isso, os russos também estão abrindo uma frente de combate bem mais ampla nas regiões de Kharkiv e Sumy, onde várias linhas de frente diferentes parecem estar se unindo à medida que eles avançam. Como você interpreta esses desdobramentos mais amplos? Porque muita coisa parece estar mudando. Não é só a escalada dos ataques com mísseis e drones. As próprias linhas de frente também parecem estar passando por transformações. Olha, eu vou começar por Zaporizhia e seguir dali para cima. Naquela região em forma de semicírculo, no oeste de Zaporizhia, os ucranianos jogaram tudo o que tinham, até a pia da cozinha, e conseguiram empurrar as forças russas para trás, até certo ponto. Conseguiram mesmo. Essa já é a terceira contraofensiva deles na região de Zaporizhia desde fevereiro. O problema para os ucranianos é que nas duas anteriores, uma foi uma tentativa de contraofensiva perto de Huliaipole, que foi interrompida quase na hora e completamente esmagada. Na verdade, nem tinha muito que recuar porque eles não tinham avançado nada. A outra foi mais para o nordeste,
ou basicamente a leste de Dobropilha, em Zaporizhia, que agora está praticamente sendo cercada. Então eles conseguiram avançar pelas linhas de frente. Chegaram até a segunda linha, mas foram parados. E agora estão sendo cercados pelo leste e pelo oeste. Atrás deles tem um rio, com todas as pontes destruídas. Ou seja, há um bolsão enorme de ucranianos cercados. O motivo de os ucranianos conseguirem romper mais rápido que as forças russas é que eles não ligam para perdas. Esse é o ponto principal. Eles simplesmente não se importam com quantas baixas vão ter. Mandam infantaria praticamente suicida. Para entender como isso funciona, quando você vê esses caras sendo recrutados à força nas ruas, eles são separados em duas categorias: os de até 35 anos e saudáveis, e os de 35 para cima ou com problemas de saúde. O que acontece é o seguinte: os caras mais jovens são colocados nessas brigadas de infantaria de assalto, onde eles realmente recebem treinamento e um equipamento decente, porque são usados como infantaria de ataque. E todo o resto vai para um pelotão suicida. Eles servem para um único urra, sabe? Um único avanço. Ou então mandam esses caras para segurar algum setor que a infantaria de assalto não consegue manter. A infantaria de assalto é treinada para atacar, mas sofre muitas baixas nesse processo. Aí eles se retiram porque não conseguem manter a posição e mandam a infantaria de segunda linha ou até de terceira. Mas antes de fazer um ataque, o Rei do Kov é um ótimo exemplo disso. Um amigo meu, não sei se já te contei isso aqui no programa, me disse que eles cruzaram a fronteira de Kharkov, lá em Volchansk. Tomaram uma área mais alta e cavaram posições. Ele falou que na frente das posições de combate deles, tem uns 2 quilômetros de campo aberto. Então, o que os ucranianos fazem é o seguinte: quando conseguem, lançam 3 ou 4 ondas de infantaria suicida para tentar enfraquecer as posições russas, antes de avançar com a infantaria de assalto, que é realmente treinada. Ele disse que a gente estava conversando sobre como essa infantaria se movia e dava para ver claramente que aqueles caras não tinham nenhum treinamento. Basicamente, só sabiam qual era o lado certo do fuzil e eram mandados para frente assim mesmo. E ele disse, olha, a gente quase nunca atirava neles. Eram 2 quilômetros de campo aberto. A artilharia acabava com eles no meio do caminho e nenhum sobrevivia. Aí vinham com a próxima leva, e depois outra e mais outra. E eles estavam numa posição com 2 quilômetros de campo aberto na frente. Então não fazia sentido mandar infantaria de assalto, porque não dava para enfraquecer a defesa. Toda vez que mandavam esses pelotões suicidas, eles eram simplesmente destruídos pela artilharia no meio do trajeto. 2 quilômetros é uma distância muito, muito longa para atravessar correndo, ainda mais se você não estiver em boa forma. Mas mesmo que esteja, 2 quilômetros de campo aberto contra a artilharia é uma missão suicida. Normalmente, o trabalho de qualquer soldado de infantaria é iniciar o combate a uma distância de até 50 metros. Desde a Segunda Guerra Mundial, a média dos confrontos começou a 50 metros ou menos. É por isso que a infantaria rasteja, escala ou tenta avançar com veículos para chegar o mais perto possível antes de começar o combate direto. Qualquer coisa diferente disso significa que você vai morrer. Com artilharia de longo e médio alcance, morteiros, aviação e todo o resto, se eu te vejo a 200, 300 ou 500 metros, você nunca vai conseguir chegar a 50. Se eu estiver numa posição preparada e com recursos suficientes, é simplesmente impossível. Então esses caras estão sendo jogados fora. Eles fazem esses avanços para frente. Eles tomam alguma coisa, colocam um monte de fotos, fazem propaganda de novo, mas não conseguem manter porque perdem muitos recursos para conquistar aquilo. E aí acabam sendo empurrados de volta. Então eu não estou exatamente preocupado com a parte oeste de Zaporozhye. No máximo, dá para chamar de um ataque de contenção para tentar atrasar a ofensiva russa naquela região.
Mas isso é oeste de Zaporozhye, ali ao longo do rio Dnieper. Depois tem Orekov. Orekov fica entre duas rodovias paralelas. É um assentamento comprido, estreito, e tem vilas satélites ao sul. Orekov é a última fortaleza nessa área, e foi uma fortificação feita às pressas porque não é como Donbass, que eles fortificaram por 8 anos. Agora, as duas vilas ao sudoeste de Orekov, vilas vizinhas, já foram cercadas. Tem combate acontecendo já faz um tempo. Algum movimento em Orekov vindo do oeste. As forças russas estão a cerca de 9 quilômetros dali. E no leste, em Guliaipole, as forças russas estão avançando e também estão a mais ou menos 9 quilômetros. No começo do ano, elas estavam a mais de 20 quilômetros. Então estão se aproximando e agora avançam de forma relativamente rápida porque as defesas ucranianas nessas áreas colapsaram. E ali é basicamente terreno aberto. Orekov está prestes a ser tomada por 3 direções. As duas estradas paralelas ao noroeste estão sob controle de drones, o que torna bem difícil levar recursos para lá. Quando isso acontecer, não vai haver mais posições defensivas em Zaporozhye até os estuários que desaguam no Dnieper, de onde a Rússia tinha sido recuada recentemente. Vai recuar de novo. Essa é a situação lá. Na República do Dnieper, está praticamente tranquilo na parte sul da República. Houve uma invasão, ou melhor, uma entrada, nas linhas inimigas na direção de Dobropol e Donetsk. Os nomes de algumas dessas cidades se repetem, mas tudo nessa área tem se concentrado, antes de tudo, em Konstantinovka. E Konstantinovka está com cerca de 70% sob controle russo. Há um grande grupo de ucranianos cercado na parte centro-sul da cidade. A cidade em si é dividida por um rio. As pontes foram destruídas, as elevações ao norte também foram destruídas, então eles não conseguem se apoiar uns aos outros. E as forças russas simplesmente começaram a avançar pelos dois lados da cidade, num movimento de cerco bem amplo. Eles se juntaram e o movimento de pinça se fechou, cortando cerca de 70% da cidade. Agora, ou está diretamente nas mãos dos russos, ou virou uma espécie de bolsão com ucranianos presos dentro. O que restou em Konstantinovka parece prestes a cair. As forças russas estão avançando, já estão a uns 6 ou 7 quilômetros das bordas de Kramatorsk, vindo do leste. Konstantinovka, ela tinha um mapa na tela, ficaria bem aqui. Depois, Kramatorsk e Slaviansk, logo aqui do lado. Então o formato que se vê é como um C ou um L invertido, ou até um G no alfabeto cirílico russo. No fim das contas, o que ainda resta é Konstantinovka, Slaviansk e mais uma cidadezinha ao sul de Kramatorsk e Slaviansk. Tem uma outra cidade pequena ao sul de Kramatorsk, mas agora não consigo lembrar o nome dela. É basicamente esse muro, certo? E é isso. Essas são as últimas posições grandes e fortificadas. Se você olhar qualquer um desses mapas táticos ou mapas de teatro de operações, vai ver as fortificações desenhadas normalmente com linhas amarelas. Dá para ver um agrupamento dessas fortificações ao longo dessas áreas, e quase não há nada além delas. São campos abertos. E no norte, na direção de Slaviansk, continua o cerco a Krasny Liman. As forças russas cercaram a cidade, cortaram a logística. Elas não estão com pressa de entrar em combate casa a casa. Estão fazendo ataques de sondagem constantes para desgastar os ucranianos. E os ucranianos estão sem comida e ficando sem munição. Então é só uma questão de tempo até quebrar o moral deles ou até ficarem sem munição. E aí é só limpar a área. Mas isso abre o caminho para Sloviansk, vindo do norte. Kupiansk está nas mãos dos russos. O que acontece ali agora é uma operação de limpeza nas bordas de Kupiansk, uma reorganização. E naquele bolsão até o rio Serebrianka tem uma grande reserva de água a leste de Kharkiv. As forças russas no norte vêm cortando as linhas logísticas. Elas estão avançando dentro desse bolsão, subindo e descendo pelas fronteiras. E quando decidirem lançar a ofensiva a partir de Kupiansk, em direção à cidade de Brianka, esse bolsão vai ser totalmente isolado. Isso representa mais ou menos um quarto da região de Kharkiv que vai ficar cortado.
north of Kharkiv Oblast that's going to get cut off. It's basically already logistically cut off. Basicamente, essa área já está isolada do ponto de vista logístico. A logística ali é muito difícil. Tem mais alguns milhares, talvez 5, 10 mil soldados ucranianos nessa região. E a Rússia está avançando de forma constante em direção a Kharkiv, saindo de Volchansk. Eles já eliminaram as forças ucranianas dali, estão usando as florestas para se mover, porque as florestas oferecem muita... Enfim, tudo está verde, então dá bastante proteção contra drones. Por isso, eles estão avançando pelas áreas com mais vegetação. A mesma coisa acontece em Sumy, já que estamos falando disso. As forças russas estão a uns 7, 8 quilômetros de Sumy, no norte, o que é basicamente uma caminhada leve de um dia. Eles também estão usando a floresta para se infiltrar e driblar os drones, tentando chegar até a periferia da cidade. E há movimento no leste de Sumy, mas ainda fica a uns 30 quilômetros da cidade, diferente do norte, onde estão a mais ou menos 8 quilômetros. Então há pressão em toda a linha de frente. E o Zelensky continua falando sobre Kiev, sobre as forças russas que podem estar saindo de Belarus, e por aí vai. Mas houve cerca de 160 sobrevoos de drones ucranianos sobre Belarus, o que neste momento já seria um motivo de guerra para a Belarus entrar de fato nesse conflito. Mas tem um ponto interessante que começou a surgir. E eu mencionei isso. Eu estive no programa Evening with Soloviev na semana passada, e as pessoas começaram a comentar que os ucranianos estão fortificando as cidades de Kiev, Nikolaev, Nikopol, Odessa e várias outras, com arame farpado, valas antitanque, dentes de dragão e campos minados. Dizem que eles devem estar se preparando porque estamos prestes a romper as defesas. Não, senhores, esse não é o motivo. Vocês estão perdendo o ponto principal aqui. A Ucrânia é um grande campo de concentração. Vamos começar por aí. As fronteiras estão cercadas com arame farpado. Os guardas atiram para matar qualquer um que tente sair do país. Mas a Ucrânia ainda é um território grande. Agora, o regime de Zelensky começou uma mobilização em massa, ou como a gente chama, uma morginização da população masculina em Kiev. E aí está o problema. Eles ainda podem fugir no meio da noite, sair da cidade. Então o que se faz? A gente fortifica a cidade. E adivinha? Não só funciona para manter as forças russas do lado de fora, como também não funciona tão bem assim. Porque se você não tiver controle daquela parte cheia de minas, dentes de dragão e arame farpado, esses obstáculos podem ser removidos bem rápido com equipamento pesado, especialmente tanques. É só prender uma corrente naquele dente de dragão, o tanque dá ré e puxa tudo para fora do caminho. Eles falam em uma barreira temporária ao movimento, mas é bem temporária mesmo. O motivo de colocar esse tipo de obstáculo num campo de batalha é que você precisa cobrir a área com artilharia, com o sistema de armas certo. Assim, quando o inimigo tenta atravessar, você ataca enquanto ele está preso, porque ele não está em posição de manobra. Mas fora isso, é só uma limitação temporária, funciona muito bem contra civis. Hoje em dia, não dá mais para atravessar um campo com carro civil, mesmo que esteja seco, porque olha só, tem arame farpado, tem aqueles dentes de dragão, tem campos minados, civis tentando cruzar o campo para sair de Kharkov ou fugir de Odessa, correndo para as colinas, ou para algum vilarejo pequeno por aí onde possam se esconder. Tem o arame farpado, tem os campos minados, tem postos de controle em todas as estradas de entrada e saída, com bunkers e vigilância. Então agora você controla o que entra e o que sai da cidade. Em outras palavras, Kiev virou um grande gueto, como o gueto de Varsóvia. É um grande gueto. Odessa é um grande gueto. Todas essas cidades viraram grandes guetos agora. Dá para dizer que é um curral, se quiser ver por esse lado. Um curral para a humanidade. E agora ficou muito mais fácil colher essas pessoas. Elas não vão fugir para lugar nenhum. Não tem para onde correr. Ou pelo menos ficou muito mais difícil fugir para qualquer lugar. Essa é a realidade da Ucrânia. É um campo de concentração com vários campos de concentração dentro dele. E é isso que é.
Na região de Kharkiv, agora estão recrutando mulheres à força porque já não há mais homens. E todas essas são áreas russas. Agora começaram a recrutar mulheres à força. Por toda a Ucrânia, há outdoors espalhados. All over Ukraine, you've got billboards. They're not press ganging women in the rest of Ukraine, but they're doing everything psychological to get them to go fight. They've got billboards all over the place. You're a woman in Ukraine. Your duty is to fight on the battlefield. This is to the last Ukrainian. Just for the Western audience to understand. All the meat must be gone to the grinder. That's it. When the last Ukrainian baby has a grenade strapped to its hand with a pin pulled and told go run toward the Russian soldiers, is when Zelensky and the rest of the parasites get off the dead corpse and leave for Israel, for the U.S., for the U.K. And the majority of them will leave for Israel because they're all mostly Israeli citizens, dual citizenship, if we're going to be honest about it. Zelensky's parents live in a $7 million. Os pais do Zelensky moram numa mansão de 7 milhões de dólares em Tel Aviv. Desculpa, em Ashkelon, não em Tel Aviv. Só para deixar claro, sem rodeios, todo mundo tenta evitar falar disso, mas os israelenses também estão totalmente envolvidos em tudo isso, inclusive nesses massacres. E, aliás, já começaram a surgir colônias israelenses no sudoeste da Ucrânia faz mais ou menos 1 ano e meio. Elas segurança armada própria e são áreas proibidas para quem realmente vive ali. Essa é a realidade. Fico feliz que você tenha mencionado Belarus, porque esse é outro ponto onde parece que pode haver sim uma possibilidade de escalada. Na verdade, a Ucrânia, ou melhor, o próprio Zelensky, tem insistido que Belarus pode entrar na guerra a qualquer momento. Seja a Rússia, usando o território de Belarus, seja o próprio Belarus entrando no conflito. Eles dizem que já escolheram 500 alvos dentro de Belarus, prontos para atacar. Há também muitos voos de drones ucranianos ou até incursões sobre o território bielorrusso. Então, mais uma vez, as declarações de Zelensky podem ser verdadeiras ou não. Se forem verdadeiras, ou seja, se Belarus realmente entrar na guerra, isso muda tudo. Isso seria de novo uma grande escalada, talvez também do lado russo, como parte de um golpe decisivo contra a Ucrânia. Eu não tenho certeza. Se for falso, então pode indicar uma escalada ucraniana. Quer dizer, eu não sei bem porquê. Acho que abrir uma nova frente agora seria um desastre. Talvez fosse mais fácil para os países europeus entrarem na guerra de forma mais direta se o ataque fosse contra Belarus. Porque, diferente de atacar a Rússia diretamente, eu não sei bem qual seria o cálculo aí. Mas como você vê isso? Ou será que é só, digamos, uma forma de manter a Ucrânia e a guerra na Ucrânia em destaque na mídia? Porque isso é algo que o Zelensky já demonstrou preocupação no passado. Quer dizer, sempre que as câmeras se voltam para o Oriente Médio, as armas começam a faltar, o dinheiro começa a secar. Então eu sempre destaquei isso, em defesa do Zelensky, digamos assim. Muita gente diz que ele trava muitas batalhas de relações públicas, mas é inevitável travar algumas, quando você depende de governos estrangeiros, que precisam que o público deles apoie a causa. Agora, eu não tenho certeza. Como é que você avalia, mesmo sem termos todas as informações, esses relatos de que a guerra pode estar se expandindo para Belarus? Sabe, a única esperança do Zelensky para sobreviver a longo prazo e continuar se alimentando como o parasita que ele é envolver totalmente a União Europeia nessa guerra. Nem preciso falar da OTAN. É a União Europeia. Os americanos não vão lutar pelos europeus. Eles vão ganhar dinheiro em cima dos europeus. Eles vão lucrar com a carne europeia, que vão ajudar a mandar por front, mas não vão lutar. A Europa está mais do que disposta a exterminar a própria população por... A Europa não russa, está mais do que disposta a exterminar a própria população camponesa em nome dos lucros americanos
e dos próprios lucros. E a maior parte da liderança europeia, se não tem dupla cidadania, com certeza tem alguma pista de pouso nos Estados Unidos ou em algum lugar parecido para dar o fora quando o mandato acabar e quando os civis estiverem prontos para linchá-los. E a gente já viu isso, claro, várias e várias vezes. As pessoas que mais gritam por guerra, como nos Balcãs, nos Bálticos, todas têm dupla cidadania. A maioria é americana ou inglesa. Então é isso, eles não vão ficar por aqui. Os camponeses que se danem. Quando o calor apertar de verdade, a gente vai dar o fora. Muitas das famílias deles já foram embora. Essa é a realidade. Essas pessoas não vão morrer pelos seus países. Elas vão ficar ricas às custas dos seus países. O objetivo do Zelensky sempre foi arrastar o resto dos europeus para dentro dessa guerra. Esse é o modo de sobrevivência dele. E até mais ou menos um ano atrás, a União Europeia vinha conseguindo escapar dessa armadilha. Mas algo mudou na mentalidade deles. E agora, além de não desviarem mais do tiro, eles estão saindo das trincheiras, ficando de pé e dizendo sim, atirem na gente, nos coloquem nessa guerra. A gente quer morrer em massa. E a população europeia, em grande parte, também quer. E eu vou te dizer por quê. Porque eles votam nessas pessoas, continuam apoiando essas pessoas, continuam comprando as mentiras delas. A maioria nem ouve os nossos programas. Eles ouvem o que faz eles se sentirem tranquilos. Nós vamos vencer, nós somos os vencedores. Ah, quer dizer que agora meu filho tem que ir? Ah, eu tenho que ir? Pois é. Tem uma coisa que todos esses europeus precisam entender. Chama-se a ucranização da Europa. As lideranças de vocês estão prestando muita atenção em como colocar vocês na cova. Eles estão pegando o modelo ucraniano, estão fazendo experimentos na Ucrânia. Isso vai acontecer na Alemanha, vai acontecer na França, vai acontecer em todos esses países idiotas que realmente, mas realmente, querem ir para a guerra. E se você votar em qualquer um que não seja dos partidos que se opõem a isso, é porque você quer morrer numa guerra. Talvez você não perceba, mas é exatamente isso que o seu voto significa. Quer dizer, olha só, a Alemanha é um ótimo exemplo. Tem um monte de partidos diferentes, certo? Sério, na prática só tem dois. Tem o AfD, o Alternative for Deutschland, e tem o Partido Único. Porque todo unipartido, todos os outros partidos votam exatamente na mesma coisa. Escalada, escalada, escalada. Eles podem ter algumas diferenças em assuntos internos, e mesmo assim nem é tanta diferença assim. Mas todos votam exatamente igual. Então, basicamente é um unipartido. Toda a elite alemã é um unipartido, com exceção do AfD. E é a mesma coisa na maioria desses países. Na Inglaterra, tem o Reform, que ainda dá um pouco de esperança para as pessoas. Talvez seja uma alternativa, mas todo o resto é igual. Os verdes são mais radicais que o Partido Trabalhista e que os conservadores, mas no fim das contas são todos a mesma coisa. São o unipartido. Todo país europeu tem um unipartido. Eles fazem você achar que tem escolha, mas você não tem escolha nenhuma. Você tem uma escolha controlada. Isso é o auge do controle sobre o povo. Dar a eles a ilusão de que tem uma escolha. Na realidade, você não tem escolha nenhuma. Você vota em qualquer um desses partidos e o resultado vai ser o mesmo. Talvez a embalagem mude um pouquinho, talvez o laço tenha um desenho diferente, mas no fim das contas, o presente é o mesmo. E esse presente é: os homens vão ser mandados para morrer enquanto as elites ficam mais ricas. E todos esses imigrantes que eles trouxeram vão acabar cuidando das suas mulheres. Eles vão gerar uma nova raça de pessoas, mais dóceis, sem raízes, mais fáceis de controlar. Mas para isso é preciso tirar os homens do caminho. E essa é a máquina de moer carne que serve para tirar os homens do caminho. Noam Chomsky once, he wrote that O Noam Chomsky uma vez escreveu que nas sociedades democráticas liberais, a forma mais comum de controlar as discussões é simplesmente limitar o que é considerado aceitável de se discutir e depois incentivar um debate intenso dentro desses limites.
Então, por exemplo, se a gente vive numa sociedade onde o debate é se o Putin se parece mais com o Hitler ou com o Stalin, pronto, temos um debate. Talvez ele seja Gengis Khan. A ideia principal é essa, ele é o Gengis Khan. Sim, eu ouvi. Sabe, por exemplo, em muitos países por aqui, dá para ter um debate sobre até que ponto, sabe, eles dizem devemos ajudar a Ucrânia, porque de um lado é preciso evitar uma guerra nuclear. Mas talvez por outro lado, não deveríamos encorajar os russos ou permitir que usem, sabe, ameaças, chantagem nuclear. Só que a premissa que limita esse debate é a ideia de que isso seria ajudar a Ucrânia. Ou seja, sabe, nós derrubamos o governo deles sem o consentimento da maioria dos ucranianos, contra a vontade deles e contra a própria Constituição do país. E aí, claro, eles sabotaram o Acordo de Minsk, sabotaram a eleição de 2019, ou na prática, reverteram completamente o resultado daquela eleição. E depois, claro, minaram o Acordo de Istambul e boicotaram a diplomacia por 4 anos, só mandando armas para os grupos no poder e subornando eles para garantir que a guerra continuasse. E tudo isso sob o grande lema de ajudar a Ucrânia. E ninguém nunca volta para perguntar: imagina como o país estaria hoje se a gente não tivesse feito isso? Se tivesse deixado o país ser uma ponte, em vez de uma fortaleza contra os russos. Eles teriam todo o território, inclusive a Crimeia. Todos os homens ainda estariam lá, no território. Quer dizer, o futuro estaria intacto. Então ninguém questiona se isso tem ou não a ver com ajudar. A gente restringe o debate desse jeito, e é isso que podemos discutir. Essa é a base de um discurso civilizado. Se você, de alguma forma, questiona a virtude ou o altruísmo da OTAN, você fica de fora. Então tudo precisa partir da ideia de que nossos líderes estão fazendo o que acham certo. Nós somos os bons, os russos são os maus. Enquanto você concordar com isso, aí sim podemos ter um debate. É por isso que antes de qualquer discussão sobre o Irã ou sobre o que está acontecendo na Palestina, a primeira pergunta é: você condena o Hamas? Certo, primeiro precisamos deixar isso claro. E também, você condena o Putin? E quando todo mundo já deixou claro que condena mesmo, que já identificou quem é o mocinho e quem é o vilão, aí sim a gente pode ter um debate. E um debate intenso, inclusive. E as pessoas sentem que sim, isso é uma sociedade democrática e aberta. Mas sabe, eu olho para o meu próprio país e vejo que todo deputado é a favor de enviar armas. Nenhum deputado diz: talvez a gente devesse conversar com a Rússia. Não. Diplomacia virou algo controverso. E nenhum meio de comunicação sugere isso. Todos os jornais do mundo escrevem exatamente a mesma coisa. Isso não acontece por acaso. E, de novo, acho que o Chomsky fez um trabalho muito importante sobre esse tema. Enfim, você tem alguma consideração final? Olha, vou te dizer uma coisa. No mundo corporativo e também no militar, isso é chamado de matriz de tomada de decisão. Então o comandante pergunta, certo, quais são as minhas opções de ação? E a equipe sai para montar uma lista dessas opções. O que acontece é o seguinte, especialmente quando a equipe tem uma agenda própria, ela quer empurrar uma opção específica. Então o que eles fazem? Pegam a opção que querem que o comandante, o diretor ou o vice-presidente aprove e colocam junto mais algumas opções que não são tão boas, ou até bem ruins. Qualquer outra opção que até poderia ser boa, mas vai contra o que eles querem, simplesmente é deixada de fora. Nem entra na lista. Você prepara 5 ou 6 possíveis linhas de ação, calcula as médias ponderadas do que cada uma vai causar ou do que precisa ser feito e ajusta tudo para favorecer a sua opção. Aí você apresenta assim: aqui estão 6 opções diferentes, senhor, do que a gente pode fazer. Só tem uma boa opção, é essa que a gente quer, certo? A gente quer que ele diga, tá bom, essa é a boa opção. Mas na verdade a gente já ajustou tudo para garantir que essa seja a escolhida. E pronto, temos a solução para o comando. Funciona do mesmo jeito. Serve para o camponês, serve para o rei.
Você dá para o rei aquela opção. Ele sente que tem escolha, que pode manobrar, mas na verdade não pode. O campo já foi todo preparado antes. Você eliminou as opções mais radicais, ou talvez nem sejam radicais, talvez sejam as únicas sensatas, mas são as que você não quer. Você tirou essas opções da mesa, ou fez com que parecessem tão ruins que seria suicídio escolhê-las. E aí você dá às pessoas uma ilusão de escolha. Aqui estão 5 ou 6 opções, os caminhos possíveis que podemos seguir. Só que existe apenas um caminho certo. Mesmo que ele não escolha esse e acabe pegando o segundo melhor, ainda assim é bem próximo do primeiro. Então a gente continua indo na mesma direção e depois ajusta o próximo passo e o seguinte, para colocar tudo de volta no rumo que a gente queria desde o começo. É assim que os governos também funcionam, principalmente quando são pessoas ignorantes que estão no comando. Elas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Eles não têm nenhuma educação que vale alguma coisa. São apenas idiotas, o que, aliás, descreve uma boa parte da liderança ocidental também. Os interesses especiais por trás deles criam uma ilusão de escolha. Senhor, o senhor é quem manda. Claro, o senhor é o primeiro-ministro. É óbvio que está no comando, senhor. Sim, o senhor é o grande chefe. Podemos continuar bajulando enquanto o senhor escolhe exatamente a opção que queremos que escolha. E ele mesmo sente que sim, foi uma escolha terrível, mas que tomaram a decisão certa. Porque, afinal, ele sabia quais eram as opções e acreditava que precisava fazer essa escolha. E agora está convencido de que foi a decisão correta, aquela para a qual sempre foi empurrado, para seguir o caminho que seus financiadores ou os grandes cardeais queriam que ele seguisse. E é aí que está a ilusão da escolha. Funciona do mesmo jeito para a liderança. E pode acreditar em mim, a maioria desses líderes é manipulada com a mesma facilidade. E o pior de tudo, especialmente em qualquer sociedade, digamos, democrática, é quando a liderança começa a acreditar nas próprias mentiras. Eles passam a acreditar na própria propaganda. É aí que a coisa fica realmente perigosa. E no caso da União Europeia, a gente já está nesse ponto de perigo. Sabe, é isso. O último grande freio para a Europa não desandar era o Orbán, e o Orbán foi tirado. Nem o Fico, nem o Babiš na Tchecoslováquia. Ah, desculpa, não é mais Tchecoslováquia. Era o Babiš ou o Babiš. O novo primeiro-ministro, eu estou até errando o nome dele. Mas enfim, nenhum dos dois tem peso suficiente para realmente frear esse trem desgovernado. O Orbán estava fazendo um bom trabalho nisso. Quer dizer, não porque ele fosse pró-Rússia, mas porque ele era pró-Hungria, como deve ser. Cada país deveria cuidar do seu próprio país e dos seus próprios interesses. É assim que dá para negociar com as pessoas. Você entende quais são os interesses do país delas. Ok, ele está cuidando dos interesses do país dele. Aí dá para negociar, dá para encontrar um ponto em comum. Você não consegue encontrar um ponto em comum com ideólogos, a menos que se submeta a eles. Esse é o problema. E a Rússia não vai se submeter a um hamster, a uma gaiola cheia de hamsters. Desculpa, mas é isso que a União Europeia é, na maior parte. Hamsters bem agressivos, se mordendo o tempo todo, tanto entre si quanto tentando morder os outros. Essa é a realidade. Essas pessoas acabaram acreditando na própria conversa fiada, elas acreditam na própria propaganda. Foram manipuladas. Algumas sim foram manipuladas, outras sabiam muito bem, desde o começo, qual era o caminho que deviam seguir. Mas de um jeito ou de outro, é assim que se controla a liderança, do mesmo modo que se controla o povo. Dá para controlar até o rei. Tudo depende de quem está por trás, nos bastidores. É isso que a gente precisa observar. Quem está por trás dessas pessoas? A gente sabe que a BlackRock está por trás de muita coisa. Isso é fato. Os americanos também. A BlackRock perdeu muito investimento na Ucrânia e não estão nada satisfeitos. Muitas dessas outras empresas também não estão felizes.
É só começar a olhar para os grandes interesses que estão por trás de cada uma dessas figuras. That's the logic behind the NGO. Essa é a lógica por trás da indústria das ONGs também, eu acho. Mas enfim, eu concordo. Acho que pessoas como o Fico e o Babiš conseguem puxar um pouco o país de volta, mas não conseguem impedir a União Europeia de continuar avançando em direção à guerra. Então é isso. Muito obrigado por ter reservado um tempo tão cedo numa terça-feira de manhã. Agradeço de verdade. E bom, tenha um ótimo dia. I appreciate it and yeah, have a great day. Sets. Parabéns. Obrigado.